Paz seja contigo, que Deus te abençoe. Vamos falar hoje sobre a nossa terceira lição sobre gratidão. E vamos aprender isso com a história magnífica do profeta Daniel. Dois reis maus que honraram o profeta Daniel. Mas eu quero falar especificamente de um destes reis. Um rei que não respeitou a Deus, mas depois ele se converte respeitando um profeta. Vamos falar sobre isso aqui em Daniel capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos da mão de na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o seu semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino, olha isso, há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito
e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus prêmios a outro, contudo lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Vou parar por aqui, mas eu quero depois continuar lendo contigo. Este capítulo 5 de Daniel, esse capítulo impressionante, 5 de Daniel, ele traz muitas revelações sobre honrar e sobre também desonra. Podemos começar sobre a desonra do rei Beltesazar com Deus. Ele desonrou a Deus quando ele mandou buscar os utensílios sagrados da casa de Deus, no qual Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, quando ele conquistou Jerusalém e mandou derrubar o templo. Mas Nabucodonosor, certo, ele não desrespeitou Deus no sentido de pegar os utensílios da casa de Deus e usar numa orgia sexual. Mas Beltesazar fez isso. O rei Beltesazar, ele era um rei que não respeitava nada, não tinha medo de ninguém, certo? Era um rei que se achava o grande, o poderoso, e ele desonrou a Deus completamente. Ele deu uma festa para 1000 pessoas, incluindo ali mulheres, esposas e concubinas. Então, provavelmente tinha mais de 1000 pessoas, porque geralmente nessa época só se contava o número dos homens. O número das mulheres não se contava. Mas vamos supor que tivesse aí umas 2 a 3 mil pessoas nessa festa. Fora os serviçais. E ele mandou que trouxesse os utensílios ali da casa de Deus e colocou neles vinho e começaram a festejar e começaram a praticar ali o pecado, ali orgias sexuais, usando ali até mesmo as coisas sagradas de Deus. Então o dedo de Deus aparece escrevendo na parede e a Bíblia diz que escreve Menel, Menel, Tekel, Parsim. Nenhum mago que estava ali, nenhum príncipe, nem o rei puderam interpretar aquilo que estava escrito na parede. A Bíblia diz que naquele momento Beltesazar viu aquela mão, viu o dedo escrevendo, e a Bíblia diz que ele começou a tremer e os seus joelhos começaram a bater de tremor, porque o medo se apoderou dele. Ele viu algo sobrenatural. Talvez não estava acostumado a ver essas coisas sobrenaturais como o seu avô havia visto. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente de fogo, não sendo queimados. Mas preste atenção nisso que eu vou te dizer. Ele desonrou a Deus e o preço foi caro. O preço foi caro. Nós vivemos esses dias de hoje, uns dias de muita desonra, em que as pessoas desonram a Deus, desonram umas às outras. E nós estamos falando sobre gratidão, certo? Mas a gratidão, ela anda junto com a honra, e a ingratidão anda junto com a desonra. Eu quero que você entenda isso, pense nisso agora. Não existe como você ser grato com uma pessoa se você não honrá-la, certo? E honrar não é você ter pensamentos bons a respeito daquela pessoa, você simplesmente falar bem. Honrar é você presentear. Você entende? Aquela pessoa de alguma forma, de alguma maneira material. Isso mesmo, de alguma maneira material ou até mesmo de alguma maneira espiritual, mas é uma forma de você honrar alguém da forma que você tem poder de honrar. Por exemplo, Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o poder de Deus, eu vou te curar agora. E curou aquele homem. Ele tinha algo para dar àquele homem, e ele deu e curou aquele homem. Agora, Beltesazar, voltando aqui, né, ele desonra a Deus
né? E Deus escreve ali na parede a sentença de Beltesazar. Agora caminha comigo na história, imagina agora. De repente ele chama todos os magos encantadores do reino. E ele diz, olha, se algum de vocês revelar o que está escrito ali, lê para mim, tem que conseguir ler e revelar o que está escrito ali. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma coroa de ouro no seu pescoço, um colar de ouro no seu pescoço. E eu vou também te honrar de forma que você vai ser o terceiro no meu reino. O terceiro no meu reino. Então introduziram ali na presença do rei todos os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, certo? E ninguém pôde resolver aquele enigma, aquele caso difícil, a tirar aquela dúvida do rei. Mas aí a rainha mãe se introduziu no palácio, na sala do trono, né? Na sala do trono, e ela disse, ó rei, não perturbe o teu coração, porque existe no teu reino, vamos ler aqui, ó. Há no teu reino um homem no qual o Espírito dos deuses está nele. Ou seja, o Espírito Santo. Ela está falando de Daniel, o profeta Daniel, e ela diz, o Espírito Santo está nele. Agora observe que Daniel estava jogado de lado. Ele serviu Nabucodonosor, mas ele não serviu Beltesazar. Beltesazar deixou esse homem de Deus de lado, deixou ele abandonado num canto. Mas a fama de Daniel, a fama dele de homem sábio, homem que resolvia problemas, certo? Ficou no coração da rainha mãe. Você compreende? Da rainha mãe. Agora, escute isso. Ela diz para o rei, né? Ele é homem que tem o Espírito dos deuses santos. No dia que teu pai achou nele luz, então ele tinha luz, ele tinha inteligência, sabedoria, certo? A sabedoria dos deuses, ou seja, a sabedoria humana e a sabedoria divina. E ela continua dizendo, ele foi constituído na época do seu pai como mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, ou seja, ele tinha excelência, e ele tinha também conhecimento e entendimento, interpretação de sonhos, poder de interpretar sonhos, e poder também de desvendar, explicar enigmas e também de resolver dúvidas. Algumas traduções dizem de resolver casos difíceis. Casos difíceis, ou seja, Deus deu todo esse poder para Daniel. Eu teria que descrever tudo isso aqui, um por um para você, mas você pode ler na tua Bíblia aí, você entende? São muitos dons que Deus deu para Daniel, mas um dos principais aqui, revelação de sonhos, solução de enigmas e resolver casos difíceis. Ele tinha o Espírito Santo. Você entende? E ele tinha o poder de Deus para solucionar problemas graves das pessoas. Você compreende isso? E a Bíblia diz que os astrólogos não puderam resolver, os outros magos, os outros encantadores, então mandam buscar Daniel lá no cantinho dele. E Daniel chega e o rei diz, olha, eu vou te dar, vou colocar uma coroa na tua cabeça, certo? Aqui, ó, ele diz aqui, ó, no versículo... no versículo 16 ele diz, eu porém tenho ouvido dizer, né, o rei diz para Daniel, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a tua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Ou seja, olha, você vai ser o terceiro governante mais importante no meu reino, vou colocar um colar de ouro no teu pescoço e vou te vestir de púrpura, ou seja, vou te vestir com a veste mais fina que existe. O rei Beltesazar disse isso para Daniel. Daniel respondeu para ele, certo? Não quero, dê a sua honra, certo? E os seus presentes para quem você quiser, mas eu vou te interpretar o sonho. Olha que resposta que Daniel dá para esse homem. Essa é a resposta que um homem de Deus dá para muitas pessoas. A pessoa chega e diz, olha pastor, ora para mim para resolver o meu problema, que eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Se ele é um homem de Deus, o que ele vai falar com você? Você pode dar para quem você quiser. Eu vou fazer a obra de Deus na sua vida, certo? Não por aquilo que você tem para me dar,
mas porque eu sou homem de Deus. Então Daniel, naquele momento, ele glorifica a Deus e honra a Deus, certo? Não aceitando aqueles presentes naquele momento. Ele não aceitou ser comprado pelo rei Beltesazar. Mas ele falou, eu vou fazer de graça para você. De graça eu vou solucionar o seu problema. E a Bíblia diz que Daniel vai lá e lê aquele escrito, ele traduz aquele escrito, que estava escrito Menel, Menel, Tekel, Parsim, ou seja, as pessoas não conseguiam nem ler o escrito. Daniel lê e ele diz, ó rei, a tradução pesado fostes na balança e fostes achado em falta, e o teu reino será tirado de ti e dado a outro. Olha que palavra dura, ou seja, o Daniel não interpretou para o rei aquilo que ele queria ouvir. Talvez o rei queria ouvir algo bom, uma notícia boa, mas Daniel não, Daniel corrigiu ele, falou, você está em pecado, e Daniel ainda fala com ele, você viu nos dias do teu pai tudo que Deus fez e você não temeu a Deus, você não honrou a Deus, pelo contrário, você desonrou, e agora o teu reino é tirado de você. Mas você sabe o que o rei fez? Aquele rei mau, aquele rei que não respeitou Deus, né? Ele viu aquele sinal de Deus e ele ouve as palavras de Daniel, certo? E aí eu creio que ele se converteu, porque ele vira para Daniel e diz, olha, você não quer o presente, mas eu vou te dar. E a Bíblia diz que ele manda colocar a coroa, o colar de ouro na cabeça de Daniel, manda vestir Daniel de púrpura, certo? E consagra Daniel naquele momento ali, vou usar essa palavra, né? Constitui, melhor dizendo, constitui Daniel o terceiro mais importante do reino. Porém, pouco tempo depois, o rei Dário entra ali e mata Beltesazar, cortando a cabeça dele. Mas ele honrou o profeta Daniel. Você entende isso? Preste atenção, ele honrou o profeta Daniel. Agora vamos imaginar, se ele interpreta, se Daniel dá a interpretação, mesmo que Daniel disse que não queria, certo? Daniel foi lá, interpretou, Daniel foi lá, resolveu o problema, mas já pensou se o rei pegasse aquele colar, pegasse aquela roupa de púrpura, pegasse o cargo e desse para um outro mago que não resolveu nada? Desse para um mago que não resolveu nada? Desse para um astrólogo que não resolveu nada? Você entende? Ele estaria cometendo o pecado da ingratidão. Mas não, ele foi grato com Daniel. Mesmo Daniel não querendo, ele foi grato. Você entende? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Muitas vezes você vem na igreja, certo? Você vai para a igreja, você procura um homem de Deus para resolver os seus problemas. Problemas que o dinheiro não pode resolver, problemas que os amigos não podem resolver, problemas que muitos lugares não podem resolver. Porque tem muitos aí que se dizem pastores, que se dizem homens de Deus, mulher de Deus, profeta, certo? Tem muitos magos aí, encantadores, certo? Adivinhadores, que dizem que fazem, dizem que resolvem, mas na verdade não resolve nada. A oração deles não muda a vida de ninguém, o ensinamento deles que eles têm não transforma vidas. Do jeito que a pessoa entra, ela sai e talvez até pior. Essas pessoas, esses líderes religiosos estão igual esses magos encantadores, que só tinha o cargo e só tinha o nome, mas não resolvia nada, porque não tinha o poder do Espírito Santo neles. Você entende? Mas eles queriam tudo, eles queriam a honra. Nenhum deles virou para o rei e disse, ó rei, o que você tem, certo, dá para quem você quiser. Nenhum deles falou isso para o rei. Somente Daniel disse, dá os teus presentes para quem você quiser, eu vou resolver o seu problema. O verdadeiro homem de Deus, ele é assim. Eu lembro que eu estava na cidade de Florianópolis, eu estava ali na praia com a minha família, com meus filhos, eu estava ali para curtir a praia, não morava ali naquela época ainda. E eu fui lá, certo, curti a praia, e eu me hospedei numa casa, e no mesmo lote tinha mais umas 2 casas ali. E chegou ali um argentino, certo? E a mulher dele estava endemoniada, doente. E eu peguei e orei por aquela mulher, expulsei o demônio dela. Aquele argentino arrancou um bolo assim, ó, de nota de dólar do bolso. E puxou assim, queria me dar dinheiro. Eu falei, eu não quero o seu presente. Eu recusei o presente daquele argentino, porque eu fiz de graça para aquela família. Eu abençoei aquela mulher. Você entende? E ainda dei um CD para ele.
de uma música maravilhosa lá, do Mark Sweet, um louvor tremendo. Graças te dou, Senhor Jesus. Então, o que eu digo para você, querido? O homem de Deus não faz a obra pela recompensa, mas agora observa uma coisa. Quando o rei vai lá quando Daniel resolve o problema, o rei, ele vai lá e dá o presente para Daniel. Daniel falou que não queria, mas depois que ele resolve o problema, o rei dá o presente e Daniel recebe o presente. Por quê? Porque existem dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que tem dificuldade de dar, é o avarento. Essa pessoa está em pecado também. O pecado da avareza está nela. Mas existe aquela pessoa que tem outro tipo de pecado. Ela tem a dificuldade de receber. Certo? O problema de Daniel não era querer receber. Certo? Ele não queria ser comprado pelo rei para resolver um problema com o poder de Deus. Você entende? Mas na hora que ele viu que o rei queria honrar ele recebeu a honra. A Bíblia diz que ele recebeu a capa de púrpura, ele recebeu a coroa, ele recebeu o cargo. Você compreendeu? Agora eu pergunto você tem honrado as pessoas que têm abençoado você? Você tem honrado as pessoas que resolvem os seus problemas? Escute isso, nem todo mundo tem o poder de resolver casos difíceis. Certo? São as pessoas que Deus usa. Essas pessoas têm o poder de resolver casos difíceis. E sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o salário dessas pessoas, que são instrumentos de Deus, é o quê? É o dízimo e a oferta. Você compreende? A Bíblia diz, não amordaças o boi quando debulha o trigo. Digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia diz que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Certo? A Bíblia diz, digno de dobrados honorários são aqueles que ensinam bem a palavra, com conhecimento e com sabedoria. São dignos de dobrados honorários. Você compreendeu isso? Então, querido, veja bem, que você precisa aprender a honrar as pessoas que resolvem problemas para você. Mas nós vivemos um tempo de ingratidão. Vivemos um tempo em que as pessoas têm a ingratidão no coração, né? Elas honram o outro. Você resolve o problema dela, mas na hora de honrar, ela honra, sabe quem? Ela honra o outro lá. Ela vai lá honrar outra pessoa que não resolveu o problema dela. Isso se chama ingratidão. Você goste ou não goste, isso se chama ingratidão. Ingratidão é pecado, ingratidão é desonra. Eu quero falar para você, filho, honre o teu pai. Né? O teu pai vai lá e cuidou de você, te colocou no mundo. Seu pai é sua mãe, ajuda você, cria você. Mas você cresce, ganha dinheiro, na hora de dar presente, você dá para o vizinho, você dá para a namorada, você dá para todo mundo, mas você não lembra do seu pai e da sua mãe. Você compreende? Você não lembra deles, certo? Mas você lembra do vizinho, você lembra do conhecido, lembra lá do fulano de tal. Aí você lembra, vai na festa, leva presente. Você compreendeu? Honre o teu patrão que te deu um emprego quando você estava desempregado. Você compreende? Honre a Deus com as suas primícias, para que você tenha prosperidade na sua vida, certo? Você chega e recebe ali o seu dinheiro, né? E você faz isso, faz aquilo outro, mas a primeira coisa que a Bíblia diz é: tire a sua primícia e honre a Deus com ela. É a primeira parte do seu salário. Você vai honrar o Senhor com isso, pelos benefícios. A Bíblia diz: o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito para mim? O que darei ao Senhor? Daniel, ele recebeu a honra. Fica aí esse aprendizado aí para você. Espero que você goste, né? Esse ensinamento, né? Para você, espero que você goste. E vamos gravar outros, tá bom? Vamos gravar outros ensinamentos sobre gratidão. Gratidão. Escreve isso aí no teu coração. Querido, se você tem sido grato pelos ensinamentos bíblicos aqui no canal, se você tem sido abençoado, se você quer, né, ser grato, então convido você a fazer a sua doação no nosso canal. Tá? Você pode fazer a sua doação na chave Pix, capelãoronaldo@gmail.com, é o meu e-mail, bem simples. Tá? Talvez, eu não sei se eu vou ter condições de passar a tarde aí,
talvez não vou ter tempo para isso, eu vou postar o vídeo do jeito que está, mas vou deixar na descrição desse vídeo os dados da conta. Se você não quer usar a chave Pix, pode usar os dados da conta e você pode fazer a doação. Eu, durante muitos anos, Deus tem me usado com sabedoria, com inteligência, com espírito excelente, com o Espírito Santo de resolver casos difíceis, para resolver casos difíceis das pessoas. Mas eu tenho observado que muitas pessoas, depois que tem um problema resolvido, elas vão embora, elas te abandonam. Isso mesmo, espírito de ingratidão. Mas não seja assim, seja diferente. Amém? Em nome de Jesus. Está se sentindo abençoado? Está gostando do canal? Então, ajude a manter o canal, ajude a manter o ministério. Eu preciso da sua ajuda para manter a minha família, preciso da sua ajuda para manter o ministério funcionando, para a gente manter o grupo de louvor aí, que nós estabelecemos aí. E aí precisamos de alugar estúdio, precisamos de ter um tempo lá de gravação, e tudo isso gera um custo, tá bom? E eu preciso que você me ajude. Precisamos de uma câmera fotográfica, essas câmeras que filmam, tá? Vou dar um exemplo de câmera, uma T4, T5, esqueci a marca aqui agora, mas tem a Canon, tem uma concorrente da Canon aí, eu acho que é Canon que chama, e tem uma concorrente dela, mas qualquer dúvida você entra em contato comigo. Se você tem uma câmera dessa que quer doar pra gente, será muito bem-vinda. Se você não tem a câmera, mas quer ofertar, também será muito bem-vindo. Precisamos para a gente levar para o estúdio, para a gente gravar os nossos louvores com a qualidade melhor, tá? Queridos, que Deus abençoe você. Quero consagrar a sua oferta. Senhor Deus, consagra a oferta, o dízimo dessa pessoa, que o Senhor possa retribuir na vida dela com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você quer ofertar, quer ajudar aí a gente cuidar das crianças, colocar arroz no prato das crianças, você pode fazer a sua doação também, tá ok? Não importa se é R$10, se é 20, se é 30, se é 40, se é 50, o importante é você fazer a sua doação e aí nós vamos estar comprando o arroz, o feijão, para que essas crianças tenham o que comer, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Fica aí esse ensinamento bíblico aí sobre o rei que honrou o profeta Daniel, tá? Mesmo Daniel não querendo, ele honrou. E que você possa honrar também os seus líderes, possa honrar aqueles que cuidam de você espiritualmente, possa honrar os seus pais, seus professores, possa honrar as pessoas que Deus coloca no seu caminho para serem bênçãos na sua vida. Que você lembre sempre dessas pessoas e não as deixe quando você estiver bem-sucedido, tá bom? E com o seu problema resolvido. Deus abençoe e até mais. Fica na paz. Um abraço. Paz seja convosco, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério do Pastor Ronaldo Amaral Júnior. Estamos aqui, o grupo de louvor. Meu nome é Júlia Eduarda. Estamos aqui com o violão Biel e no baixo nosso irmão Daniel. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Porque todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, o seu celular vai te notificar que tem um vídeo novo para você ser abençoado novamente. Amém? Deixe seu like, deixe seu comentário, de onde você fala, deixe um recadinho aqui para nós, tá bom? Quero mandar um abraço para você que nos acompanha aqui de todo o Brasil. Fora do Brasil, sabemos que nós temos irmãos em Portugal, temos irmãos nos Estados Unidos, no Uruguai, não é, pastor? Então, receba o nosso abraço e a bênção do Senhor agora, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quero dizer que você tem liberdade aí na sua casa, onde você estiver, no seu carro, no hospital, onde você estiver. Dê liberdade ao Espírito Santo e adore em Espírito e em verdade. Amém?